Olá, mulher de negócios, como vai você? Eu espero que bem. Aqui é a Mônica Crespo e hoje nós vamos para o 8º dia de como vencer a procrastinação. Conta pra mim como tem sido, eu quero saber de você, como tem sido esses dias aí vencendo a procrastinação, porque a gente tá aqui para se fortalecer, a gente tá aqui juntinhas para dia após dia colocar essa procrastinação para fora, tá? E eu quero saber como que você tá, compartilha comigo. Bom, que antes da gente começar, eu também quero falar que se você ainda não fez a sua ativação do dia, para você dar uma pausa aqui nesse nosso conteúdo de hoje, na nossa aula de hoje, para você ir lá fazer a sua ativação do dia e depois voltar. Por quê? Porque a ferramenta da ativação do dia ela é muito importante para que a gente consiga direcionar a nossa mente no nosso objetivo diário. E tem mais, se você sentir necessidade, você pode fazê-la mais de uma vez por dia. Se você vê que no finalzinho do dia você já está tendenciando a cair na procrastinação, você repita ela quantas vezes for necessário para você. Cada caso é um caso. E tem dias e tem momentos que a gente precisa estar fortalecendo mais até que se torne um novo hábito. Fortalecendo mais a nossa mente até que ela já pratique com mais facilidade, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre autoestima. Vamos entender um pouco mais como a nossa autoestima pode também estar afetando na nossa procrastinação. Ora, mas será que existe alguma relação entre procrastinação e autoestima? É isso que nós vamos falar agora. Talvez a sua autoestima seja elevada e frágil. Em muitos casos, os procrastinadores crônicos sofrem da chamada autoestima elevada frágil, como bem nos ensina a psicóloga Amy Cuddy da Universidade de Harvard. A visão aparentemente positiva de si, nesse tipo de perfil, depende da contínua validação externa. Uma autoimagem baseada menos na realidade e mais na autoilusão. E a psicóloga complementa. Elas são intolerantes com pessoas e feedbacks que possam desafiar sua frágil opinião positiva de si mesmas. Embora pareçam confiantes em determinados aspectos, pessoas com autoestima elevada frágil logo se tornam defensivas e desdenhosas diante de situações e pessoas que consideram ameaçadoras. E aí, se identificou? Pode ser o seu caso? Você adia eternamente tarefas e projetos importantes por receio de possíveis avaliações negativas externas que comprometam a imagem que você quer passar aos outros? Você, de alguma forma, nutre a crença que necessita de validação externa para prosperar ou de que se desmoronaria no primeiro sinal de reprovação alheia? A autoestima frágil é instável e pode flutuar no dia a dia dentro de si mesmo, dentro de um mesmo dia. Sem validação constante, uma pessoa com esse tipo de autoestima tende a apresentar mal-estar psicológico e maior defensividade verbal associada à insatisfação com a vida. Qual o resultado? Os indivíduos com autoestima elevada estável são menos defensivos verbalmente, enquanto as pessoas instáveis são mais defensivas. Você é muito defensiva ou pouco defensiva? Se você é muito defensiva, é essa grande probabilidade de você ser mais instável emocionalmente e depender mais daí da opinião das pessoas ao seu redor. Então, essas pessoas têm um vício em justificar os próprios atos inadequados. Ah, mas eu não fui caminhar
porque eu tinha alguma coisa para fazer dentro de casa, eu não cuidei, eu não fiz o que eu tinha que fazer, porque por causa de alguma coisa. Por quê? Por quê? Por quê? Fico o tempo todo colocando porquê para não fazer o que tem que ser feito. Isso soa bem familiar para os procrastinadores, mas a gente não está aqui para julgar, e sim para que a gente tenha uma autoanálise se a gente vem colocando muito porquê, tá? Para não fazer o que tem que ser feito. Porque de fato existem obstáculos internos dolorosos que precisam ser rompidos para desenvolver essa mudança. Nos últimos 20 anos, o comportamento peculiar dos indivíduos procrastinadores recebeu uma explosão de conhecimento empírico, baseado em experiência imediata e não metódica. A incapacidade de gerenciar emoções merece especial atenção, visto que é uma parte integrante do problema. Então, a primeira parte é que a gente comece a gerenciar as nossas emoções. E simplesmente... não é simplesmente parar de uma hora para outra, é você ir fazendo o passo a passo, dia após dias após dias, para entrar nesse processo, sabe? E começar a prestar atenção nas tarefas que a gente vai deixando pendente e tá o quê? Direcionando a nossa mente para evitar o deixar para depois. É inadequado tratar esse tipo de problema de forma simples. É só pegar e fazer. Não é simples assim. É só mudar de uma hora para outra. Não é só mudar de uma hora para outra. Porque quando a gente já desenvolveu esse mecanismo de forma inconsciente, a gente fica o tempo todo se sentindo sobrecarregada, porque o tempo todo a gente acaba perdendo o foco do que tem que fazer e fazendo coisas que não estão no nosso plano, que não estão no nosso projeto, e aí vai virando uma bola de neve. Então, o ideal é o quê? Que a gente trabalhe a nossa autoestima, que a gente não fique pensando, que a gente não fique dependente da opinião dos outros à nossa volta, e começar a fazer isso, a direcionar o nosso foco no que tem que ser feito. Os procrastinadores crônicos carregam sentimentos de culpa, vergonha, ansiedade, que são bastante prejudiciais ao indivíduo. Eventuais benefícios com o atraso de determinadas atividades não compensam tamanho desgaste do ponto de vista psicofisiológico. Uma pessoa que tem cerca de 10 atividades para fazer programadas dentro de um calendário de atividades pode, caso se sinta sobrecarregada, postergar a execução de algumas delas. Ora, é fácil entender que todos podem procrastinar, mas nem todos são procrastinadores. Muitos procrastinadores sabem de modo claro o que deve ser feito, mas de uma perspectiva emocional não conseguem se preparar para executar as atividades estipuladas. Os procrastinadores tendem a minar seus próprios esforços, é um estilo de vida desadaptativo e acabam sofrendo mais e pior do que as outras pessoas quando não atrasam, porque essas outras pessoas que não estão procrastinadoras, elas atrasam uma coisa e daqui a pouco elas conseguem colocar aquela coisa ali em ordem. E já os procrastinadores acontece que diariamente, dia após dia. Então vai ficando cada vez mais pesado.
Quando o procrastinador permanece inconsciente ou vive em estado de negação, as coisas só tendem a piorar. Então, quando a gente analisa o que está com problema, analisa que é uma questão que a gente precisa ser cuidada, a gente começa a agir em direção do cuidado, da cura. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos aqui começando a agir. Pense em você como uma atiradora profissional. É preciso começar a atirar até conseguir atingir o alvo. E assim que for capaz de atingir o alvo, a verdadeira raiz do problema, a sua autoestima, entrará numa cascata positiva, em oposição à negatividade em espiral. Então, como começar a atirar? O que fazer quando se sente perdida, não sabe definir os seus passos e seu cérebro está cheio de pensamentos ansiosos? Usar as táticas corretas. Então, começar a pensar na sua autoestima, se o que você tem feito é para agradar as pessoas à sua volta. Se você procrastina, um exemplo, você quer fazer uma dieta. E aí você começa a procrastinar porque você quer sentar à mesa com a sua família e comer o que todo mundo está comendo. Então você fica com a autoestima baixa porque você vai fazer o que as outras pessoas vão fazer e não o que você quer. Você quer trabalhar, você quer manter um foco no seu negócio, mas te pedem para fazer outras coisas. E aí você vai sempre procrastinando o que é importante para você, para agradar as outras pessoas no horário em que você se organizou para fazer as suas coisas. Faz sentido? Então é começar a olhar isso com mais atenção, se perdoar pelos erros, fazer a ativação do dia e começar a se direcionar para fazer diferente. Então a atividade de hoje é para você anotar o que precisa ser mudado, o que você tem feito para agradar as outras pessoas e tem se desagradado, tá? Então, responde essa atividade, analisa e faz a ativação em cima disso. Faz a ativação se perdoando, tá? Aí você pode voltar lá na aula da ativação, na aula do perdão, para poder estar se perdoando e fazendo novamente da maneira que tem que ser feito, da maneira de que você não dependa da aprovação das pessoas à sua volta para fazer o que você quer, para sair da procrastinação. Então, te espero com a sua resposta, tá? Dá um coraçãozinho para mim para eu saber que você está acompanhando, dá um like, dá um coração, interage comigo e vamos juntas para a próxima atividade, que é de amanhã. Um beijo, te espero lá.